Mateus capítulo 14, verso 1 ao 14. Vamos ler na área. Eu peço perdão. Esqueci de especificar. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. E disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia do aniversário do natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, a notícia, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Luto. Se há uma experiência que nivela a todos, sem exceção, é o luto. E aqui eu não queria falar apenas sobre o luto enquanto a morte em si, mas a experiência da dor, a experiência da perda. Todos nós temos que lidar, em algum momento, com a dor e com a perda. Talvez essa seja a sua realidade hoje aqui, enquanto eu falo. Antes de vir aqui, durante o dia, durante a semana, ou talvez, quem sabe, infelizmente até hoje, você recebeu uma notícia de perda. Alguém na família que de repente estava bem e ficou doente. Alguém na família que estava bem e faleceu. Uma perda do emprego, uma perda de uma proposta. Às vezes, uma perda de um relacionamento. Às vezes um problema financeiro na família. Como disse Salomão, se há uma coisa que todos nós viveremos debaixo da terra, do sol na terra, é o mal, o luto. Todos nós passaremos por ele. Por isso, que para viver, nós precisamos aprender a lidar com as perdas, com o sofrimento, com a dor, com o inesperado. E essa cena de Jesus, que nós acabamos de ver muito bem retratada pelo teatro, e que acabamos de ler, tem muito a nos ensinar. E a primeira dessas lições que eu gostaria hoje de compartilhar é que não devemos nos desesperar. Sabe, todos receberemos, como eu disse, notícias difíceis. Todos nós passaremos por coisas, por momentos, por situações que nunca haveríamos pensado em passar. Mas quando nós desesperamos, nós perdemos o senso, inclusive, da realidade que está posta. O senso das coisas e das consequências. Eu acabei de citar que Salomão diz isso, que o mesmo que sucede ao injusto, sucede ao justo. De repente vem a notícia de coisas que, me permito dizer, parecem até injustas. João decapitado por um capricho, a cabeça na bandeja de prata. Quem nunca se sentiu muitas vezes injustiçado, às vezes demitido, às vezes tratado de uma forma inesperada,
Às vezes tem que lidar com uma situação familiar que nunca esperávamos passar. Ou com uma crise financeira, ou uma doença, que nunca, muitas vezes, não sentiu isso. Mas precisamos aprender a enfrentar o luto, a dor, a tristeza sem desespero e buscar em Deus consolo. Todos nós enfrentamos momentos em que, se nós não compreendermos que só Deus que nos acessa pode ministrar consolo, nós acabamos nos perdendo. A palavra nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, que Deus é o Pai de toda misericórdia e de toda consolação. É Deus quem ministra sobre nós misericórdia e consolação. Por isso que no momento de dor, por isso que no momento de luto, eu e você devemos buscar e obter em Deus consolo. Eu não sei quais são as dores pelas quais você passa, não sei quais são as lutas que você enfrenta, não sei quais são os desafios que estão postos, não sei quais foram as notícias que você que está aqui, você que está em casa, recebeu esses dias e tem lhe abalado talvez a fé. Mas eu quero lhe convidar a buscar em Deus consolo, entendendo que no fundo, Deus ministra consolo em nossas vidas, para nos preparar, para no futuro nós agirmos. Eu amo, quando ainda nesse mesmo capítulo, no verso 4, ele vai dizer que ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Deixa eu te dizer uma coisa, não há uma só tribulação que você passe, que Deus não possa ministrar consolo à sua vida. Não há uma só dor que você enfrente, que Deus não possa trazer conforto na tribulação à sua vida. Mas Ele sempre faz tudo com propósito. Ele faz para nós podermos consolar como instrumento, no futuro, os que estiverem em angústia, com a mesma medida de consolação que nós fomos contemplados. Eu tenho aprendido isso. Que nas minhas dores, Deus tem usado pessoas para ministrar consolo. Porque Deus usa pessoas aqui na terra. Para que quando chega lá no futuro, eu entenda a dor daqueles que estão passando. E eu possa também ser canal de bênção. Por isso, no nome de Jesus, não se desespere. Mas busque consolo em Deus. Porque nada do que Ele permite em nossas vidas, Ele faz sem um propósito. Eu amo o texto de Hebreus capítulo 5, do verso 7 e 8. Ele vai falar que o próprio Jesus foi moldado, aperfeiçoado, melhorado pelas dores, pelo que sofreu. Ele diz assim, ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, para quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, verso 8, vai dizer, segue 5, 7 e 8, embora sendo filho, obedeceu a obediência, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu e você precisamos buscar consolo em Deus, não nos desesperarmos e aprendermos diante da luta, diante do luto, a refletir. Eu amo um texto, eu esqueci de colocar a referência, que está lá em Eclesiastes capítulo 7, que ele diz que no dia da prosperidade aproveita. Aproveita. Você está passando um período bom? Aproveita. Mas no dia da adversidade, reflete. Pensa. Porque Deus fez um em oposição ao outro, para que o homem saiba que nada é que depende dele. Nós precisamos, diante das lutas, parar e refletir. O que Deus quer nos ensinar, o que nós podemos aprender. Alguns desertos, e o texto vai falar, que Jesus, recebendo a notícia, sai com eles para um lugar deserto. Alguns desertos Deus nos envia para nos moldar. Outros Ele nos envia para nos trabalhar, para fazermos que nós venhamos a parar e refletir. Que muitas vezes nós estamos tão agitados com a coisa, com o dia a dia, que nem refletimos mais o que vale a pena. E às vezes Deus permite algumas experiências para que a gente pare e avalie a vida. Seja sincero. Talvez Deus tenha ali parado para algumas coisas você parar e perceber o que vale a pena ou não. Tem coisas que a gente às vezes se envolve que não faz sentido.
Eu olho o texto e o texto é extraordinário porque nós corremos o risco, como correram os riscos, os próprios discípulos de Jesus, de estarem tão envolvidos, e me permita dizer, até com ativismo religioso, de simplesmente vivermos o dia a dia e não percebermos que a vida vai passando. Alguns desertos não são locais de sequidão, mas Deus muitas vezes nos envia como um local de reflexão. Eu olho para esse texto e vejo, em Marcos capítulo 6, verso 31, coloca lá. E vejo que Deus muitas vezes chega e diz assim, esse é o mesmo texto, só que narrado por Marcos. Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Porque eles nem tinham tempo de comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Às vezes eu vejo Jesus parando, nos colocando num momento de reflexão para que a gente avalie, para que a gente entenda que algumas coisas não fazem sentido. Sabe que algumas lutas, quando vêm sobre nós, o luto, nos faz avaliar que tem coisas que a gente se envolve, se gasta, se desgasta, busca, que não tem sentido. Tem coisas pelas quais nós lutamos, brigamos, que quando passa a gente vê, não faz sentido. E algumas coisas nós só aprendemos isso com a dor. Tem alguns desgastes familiares, alguns desgastes com amigos, algumas questões que a gente se envolve, que só a dor nos ensina que não tem sentido. Por isso, às vezes Deus para que a gente descanse e reflita sobre o que vale a pena ou não. Porque tem muita coisa que nós nos envolvemos que não faz sentido. Por isso, está passando pela dor e pela luta, não se desespera. Porque tudo tem um ciclo. Mas aprenda a refletir. E em nome de Jesus, não se isole, mas selecione com que você vai andar. O texto é extraordinário. Porque Jesus segue com os discípulos. Nós vemos agora em Marcos e vimos também em Mateus. Para um lugar deserto, para refletir, mas ele não vai só. Mas ele sai da multidão com o grupo dos 12. Tem muita gente que, quando enfrenta luto, a perda, a dor, se isola. Não compreendendo que se torna muito mais frágil. Já diz a própria palavra que é muito melhor serem dois do que um, porque caindo tem que levante. Aprenda a não se isolar. A solidão não é a solução. Se isolar do mundo, das pessoas que estão perto, das pessoas que gostam de você, não vai resolver nada. Mas aprenda, sim, a selecionar quem vai estar perto de você. Aprenda a selecionar as pessoas que vão estar com você no dia a dia, que vão lhe ajudar. Eu gosto desse texto que eu citei, que está lá em Eclesiastes, capítulo 9, 4, verso 9 a 10. Quando ele vai dizer, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário, segue. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, daquele que estiver só, pois não haverá quem o levante. Tem gente que deixa se enganar pela astúcia do diabo e muitas vezes se isola. Quando nós estamos isolados, isso é uma arma, uma estratégia do diabo, muitas vezes para nos alcançar. Nós nos fragilizamos, nós nos tornamos vulneráveis, nós nos tornamos muitas vezes sem compreensão da realidade. Nem todos devem estar com você, mas você não deve estar só. Eu me lembro do próprio Jesus em Mateus capítulo 26. Quando ele olha, do verso 36 ao 38, extremamente triste. Ele diz, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar ali. Ele diz agora, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se e vai dizer, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigie comigo. Sabe, você precisa de alguém perto de você, que espiritualmente vigie com você,
que tem aliança com Deus, que tem entendimento do que está acontecendo e que não permita que você se isole. Nós precisamos compreender que em vez de nos isolarmos, nós precisamos buscar alguém que nos ajude a orar e a vigiar, para que Deus cumpra o propósito dele na nossa vida. E nós não podemos, em hipótese alguma, fecharmos os olhos para a realidade. Quem nega a realidade, e aqui me permita dizer, nem estava no meu script, mas eu vou falar. Quem nega a dor, quem nega o que está acontecendo, nunca alcança a solução. Nunca vai desfrutar de entendimento. Não adianta negar a realidade. Não adianta dizer que não está acontecendo. Porque o tempo passa. E você precisa aprender a enfrentar a dor, a luta. Pedir de Deus discernimento. Não nega a realidade. Mas também a gente precisa olhar quem está perto da gente. Eu amo o texto. Porque diz que quando Jesus desce do barco, triste, ele vê. Está escrito, ele vê uma grande multidão que o esperava. Nós precisamos abrir os olhos e ver o que está acontecendo ao nosso redor. Não nos deixarmos parar pela tristeza, governar pelas nossas emoções, não, mas enfrentar a vida. Tem um dos textos mais extraordinários a respeito disso, é a forma como Davi lida com a morte do filho que ele teve, do adultério. Diz que ele orava, vestiu vestes de lamento e de clamor. Orou. Quando a criança morreu, diz no versículo, um único versículo de Reis, diz que ele se levanta, troca de roupa, se unge, lava-se, se unge, vai, consagra-se, ora a Deus, senta e diz, põe comida que eu vou comer e come. Aí questionam a ele, o que é isso? Como é que o senhor agora está vivendo assim? O menino acabou de morrer, o senhor está agindo assim? Ele diz assim, enquanto estava vivo, eu orava. Porque quem sabe Deus não tinha misericórdia de mim. Mas já que morreu, não tenho mais o que fazer. Um dia eu vou ao encontro dele. Vida que segue. Nós precisamos aprender a não nos deixarmos governar pelas nossas tristezas. E olhar para a realidade, inclusive para as pessoas que estão ao nosso redor. Há pessoas que esperam de nós que nós venhamos a reagir. Deixa eu falar de uma forma muito clara. Seus pais têm expectativa a respeito de vocês. Todos. Amigos, parentes. Tem pessoas que esperam. Jesus olha e diz o texto que ele se compadece. E por isso decide reagir. Pessoas igualmente, muita gente sofrendo ao nosso redor. Eles estavam lá atrás de Jesus, mas Jesus enfrenta. As dores são diferentes, mas a gente não pode se isolar. Quando a gente se isola, a gente deixa pessoas para trás e coloca tudo em risco, como Elias. Elias teve medo de Jezabel e largou tudo. Inclusive todos. E se isolou numa caverna, e é fantástico quando Deus chega para Elias, em 1 Reis capítulo 19, verso 3, diz assim, Elias, me responda, Elias, o que é que você está fazendo aqui? O que você faz aqui, Elias? Por que você está aqui? Por que você está negando a realidade e está se escondendo? Por que você tem se escondido da realidade, jovem que me ouve? Você que está em casa. Acha que vai resolver? Se escondendo? Acha que vai passar? Acha que simplesmente negar vai resolver? Não. Às vezes não. Usualmente piora quando a gente não enfrenta. Por isso abre os olhos e não se deixe
parar. Enfrente a realidade crendo no agir de Deus. E não perca o senso do seu propósito. A dor muitas vezes nos faz parar. Se nós nos deixarmos governar pelo que sentimos nos momentos de dor, nós paramos. Eu acho extraordinário quando o próprio Jesus, enfrentando a dor, como nesse texto, enfrentando lá na frente. Porque Hebreus vai dizer que Jesus nos compreende porque ele enfrentou tudo à nossa semelhança. Ele sabe o que nós sentimos. Ele vai dizer em João capítulo 12, verso 27. João 12, 27, ele diz assim, lá na frente, perto de Getsêmani, perto de enfrentar tudo assim, a minha alma está tremendamente angustiada e o que direi eu? Ele conversando com os discípulos. De uma hora que Jesus já não controlava mais. Dizer que estava angustiado, dizer, eu estou angustiado, ele não nega. Tem gente que nega. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Algumas versões vai dizer, poupa-me desta hora. Não. Foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Por isso, Pai, glorifica, vai dizer no verso 28, o teu nome. Nós precisamos compreender que mesmo tristes, desanimados, muitas vezes abalados, nós precisamos seguir em frente. Viver o propósito para o qual Deus nos chamou. Compreender que nas estações da vida, inclusive a tristeza faz parte do processo para moldar o nosso caráter. Sabe, aprender a não perder o senso do propósito. Quando eu vejo o texto vai dizer que Jesus, naquele dia, curou muitos enfermos. Jesus, naquele dia, ensinou muitas coisas. Jesus, naquele dia, gente, multiplicou pães e peixes pela primeira vez. Jesus, naquele dia, não perdeu o senso do propósito dele. Por isso, aprenda a lidar com as perdas. Aprenda a não se deixar governar pelas suas emoções. Aprenda a lidar com as suas emoções e também com as suas reações. E aqui eu não estou dizendo que você não deve sentir, negar. Eu estou apenas dizendo que você não deve se deixar governar. Estou dizendo muitas vezes o que Deus disse a Caim, em Gênesis 4, verso 7. Ele diz, Caim, não se mova pelo que você sente. Porque se você se mover pelo que você sente, o pecado está à sua porta. E ele não soube governar. Ele disse assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele não dominou. Ele se deixou governar. Por isso que matou o irmão e pagou um alto preço. Eu e você precisamos aprender a governar. E como diz Provérbios, capítulo 24, verso 10, não nos mostrarmos fracos emocionalmente no dia da angústia. A fraqueza aqui é emocional. Algumas versões vão falar de frouxo. Porque se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Por isso faça como Jesus. Não se deixe governar pelo que você sente, mas seja governado pelo propósito e siga em frente. Algumas coisas e pessoas têm que passar. Tem coisas que vêm na nossa vida, pessoas que passam pela nossa vida, que tem que passar. Por mais que doa, você tem que deixar ir. Tem coisas que não voltam. Algumas coisas nós perdemos pelos nossos próprios atos. Passaram. Paciência. Outras fazem parte do propósito de Deus. João veio com um propósito. Morreu. Precisava morrer. Para que Jesus assumisse o protagonismo
que lhe havia sido designado. Da mesma forma comigo, com você. Algumas coisas vão passar. Simplesmente vão acontecer. Vão morrer, você vai perder. Vai encerrar o ciclo, para abrir um outro ciclo. E você tem que aprender a entender que você tem que seguir em frente. Tem que aprender a lidar com a vida. Fazer como foi na cena aqui. Respirar fundo e seguir. Dar o seu melhor. Porque para os vivos há esperança. Deus governa as coisas. Texto, e a partir daqui é interessante. A partir desse momento, Jesus já era conhecido. Mas a partir desse momento, Jesus faz coisas que antes nunca se tinha ouvido falar. Jesus multiplica pães, Jesus acalma a tempestade. Jesus ressuscita mortos. Jesus tinha feito coisas extraordinárias, mas a partir de agora, começa um novo ciclo. Aprenda a lidar com as perdas e entender que algumas são necessárias. Aliás, como disse o próprio Jesus, algumas coisas precisam morrer para frutificar. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aprenda com Jesus a lidar com as perdas. Feche seus olhos que eu gostaria de orar por você nesse momento. Talvez alguns aqui estejam lidando com perdas, luto, dor. Aqui ou em casa. E nós acabamos de ver pela palavra que não eu, nem nenhum homem, mas Deus é o Deus de toda consolação. E eu creio que Ele tem permitido algumas coisas na minha e na sua vida para que a gente saiba como lidar no futuro também esse instrumento na vida dos outros. Mas eu queria lhe convidar agora a orar a Deus pedindo que Ele ministre consolação. Que Ele dê entendimento nesse deserto. Que Ele abra os seus olhos. Que Ele abra o seu entendimento para o propósito. Que Ele lhe fortaleça. Que Ele lhe molde. Para que você viva e seja quem Ele quer que você seja e cumpra o propósito determinado por Ele. Eu creio que hoje é noite dele ministrar consolo. Se você está passando por dor, por lutas, e quer orar entregando ao Senhor, pedindo a Ele consolo, eu gostaria de orar por você.